Olá, amigos. Meu nome é Jaime Barreiros Neto, sou professor da Universidade Federal da Bahia e é uma grande honra para mim, uma grande satisfação estar aqui com vocês nesse 7º Congresso de Direito Internacional Aplicado. Gostaria muito de agradecer o convite do professor Pedro para estar participando desse evento, que é uma referência para todos que querem se aprofundar no estudo do direito, nos diversos temas atuais que estão aí em debate dos mais diversos ramos da ciência jurídica. E eu gostaria então de fazer uma pequena contribuição aqui com vocês, uma pequena reflexão sobre as eleições na era da inteligência artificial, na era digital. Os grandes desafios que teremos no ano de 2026, decorrentes dessa grande transformação que vem ocorrendo no mundo da tecnologia, impactando os mais diversos segmentos da vida e, como não poderia deixar de ser, da vida política também, nas grandes eleições, como teremos no próximo ano, as eleições gerais para deputados, senadores, governadores e presidente da República no nosso país. Bom, se a gente recordar rapidamente aqui como aconteceram as eleições no Brasil nos últimos 200 anos, vamos passar inicialmente por uma fase pré-moderna para chegarmos a uma era moderna de eleições, até alcançarmos o atual estágio que a gente poderia chamar de eleições pós-modernas, em uma nomenclatura trazida aí pelos professores Frederico Alvim, Rafael Rubio e Vitor Monteiro, estudando aí as transformações das eleições no nosso país. Na era pré-moderna, o que é que prevalecia fundamentalmente na dinâmica de uma campanha eleitoral? Prevalecia o corpo a corpo, o contato direto do candidato com os eleitores, em um período, inclusive, em que a participação política ainda era muito pequena, poucos tinham, de fato, o poder do voto, e era mais fácil para o candidato conhecer todos os seus eleitores e se relacionar diretamente ali, mediante propostas, troca de interesses, e assim se construía a soberania popular. A partir do advento do rádio e principalmente da televisão, as eleições em todo o mundo se transformaram. E aí alcançamos o estágio da eleição moderna, a era moderna das eleições. Nesse momento, a campanha televisiva, no rádio, o palanque eletrônico, se torna a principal forma de expressão da campanha eleitoral. Os candidatos passam a falar para multidões de eleitores, com a necessidade de estabelecimento de um discurso mais ou menos coerente, unitário, que alcance o maior número possível de pessoas, transformando esse alcance em votos. Então, passamos a ter a era dos chamados palanques digitais, ou melhor, televisivos, radiofônicos, não é? Em que os candidatos participam de debates em emissoras de rádio, de televisão, em que temos o horário eleitoral gratuito, temos a chamada comunicação de mídia de massa como o grande instrumento mediador da proposta do candidato para o atingimento do objetivo do voto. Esse modelo foi o que prevaleceu no Brasil a partir da década de 1940, até chegarmos à primeira década do século XXI. Não é? Esse foi o modelo dominante. Por exemplo, até pouco tempo atrás, uma das questões mais importantes no período pré-eleitoral era a formação de coligações eleitorais, porque os partidos, quando faziam coligações com outros partidos, conseguiam maior tempo de rádio e televisão no horário eleitoral gratuito, em um período em que ainda não havia internet, redes sociais, como nós temos hoje, e todo mundo, de forma geral, a grande maioria das pessoas, assistia à televisão, o rádio, a mesma programação. Então, horário eleitoral gratuito, em que os candidatos falavam, e ainda falam, né, para milhões de eleitores ao mesmo tempo,
onde havia uma grande audiência, até por falta de opção de outras formas de entretenimento, era decisivo. Não é? Era muito difícil algum candidato furar essa bolha. Um candidato sem tempo de rádio, sem tempo de TV, dificilmente conseguia vencer uma eleição. Então a mídia televisiva, a mídia do rádio e do jornal impresso mesmo, das revistas, era muito importante como meio para a divulgação das campanhas eleitorais, e as estratégias de campanha se fundamentavam principalmente na utilização dessas mídias como interlocutoras da vontade do candidato para a conquista do voto do eleitor. Só que tudo começou a mudar com o advento da internet. Pouco a pouco, as campanhas eleitorais foram migrando da televisão, do rádio, para a internet. Da mesma forma como, em um determinado momento histórico, migraram das ruas para o rádio e a TV. Não é que ainda não tenhamos propaganda no rádio e na TV e que ela não seja importante. Da mesma forma como ainda é importante o corpo a corpo, principalmente em eleições municipais, a presença do candidato, ou mesmo na eleição presidencial, o comício, o candidato mais próximo. Isso atrai o eleitor e gera voto. Mas, com a internet, a estratégia fundamental e principal de campanha eleitoral se alterou. Primeiramente, num primeiro momento, ainda de uma forma um pouco tímida, a utilização de blogs como instrumentos alternativos de campanha eleitoral, pouco a pouco ali o uso das redes sociais. Só que a partir da década de 2010, especialmente a partir das eleições de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos em 2016 e de Jair Bolsonaro aqui em 2018, trazendo para o aspecto local a nossa discussão, a campanha na internet se tornou a mais importante. O principal palco das campanhas eleitorais se alterou e passou a ser o palco virtual. Todos lembramos que em 2018, quando iniciou a campanha presidencial, o então candidato Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente da República, conseguiu construir uma grande aliança de partidos que lhe dava praticamente metade do tempo do horário eleitoral gratuito. O candidato do PT, Haddad, também tinha um bom tempo de TV e de rádio. E os especialistas da época, da mídia eleitoral, do marketing político, a maioria deles ainda apostava que esses dois candidatos, Alckmin e Haddad, polarizariam a eleição e a eleição seria decidida, portanto, entre os dois em um segundo turno. As campanhas eleitorais, entretanto, ou melhor, as pesquisas eleitorais, já denunciavam, pouco a pouco, o crescimento de um candidato até então considerado exótico, até então considerado obscuro, de um partido pequeno, o PSL, que tinha apenas um deputado federal. Esse candidato era o deputado carioca, não é? Do Rio de Janeiro, não é carioca de nascimento, mas oriundo do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro se apresentando como candidato outsider, embora efetivamente não fosse, ele era da política, mas com um discurso diferente, um discurso de ruptura, conseguiu, num momento histórico em que havia uma generalização de insatisfações em torno dos políticos tradicionais, motivada principalmente pela Operação Lava Jato, ele conseguiu criar uma nova linguagem com o seu eleitorado. Primeiro, participando de programas alternativos de TV, não é? Programas humorísticos, se tornando uma figura conhecida, mais conhecida, embora exótica no primeiro momento aos olhos da maioria, mas principalmente atacando as redes sociais, se dirigindo nas redes sociais para públicos segmentados e principalmente explorando uma nova tecnologia ainda pouco conhecida, os serviços de mensageria como o WhatsApp e Telegram, onde a comunicação é muito mais dinâmica, a comunicação é imediata e assim você consegue atingir diversos públicos distintos.
Com base nessa estratégia, Bolsonaro, assim como Trump nos Estados Unidos, assim como os defensores do Brexit lá na Grã-Bretanha, conseguiram grande sucesso eleitoral. Bolsonaro foi eleito mesmo tendo apenas 7 segundos de rádio da TV no horário eleitoral gratuito em cada bloco, contra 5 minutos de Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin teve apenas 5% dos votos válidos. Bolsonaro, já no primeiro turno, teve 46% e no segundo turno se sagrou presidente da República. Muita gente se surpreendeu, mas na verdade ali estava inaugurada uma nova era das campanhas eleitorais. A era digital, a era pós-moderna, se consolidava numa sistemática em que, mais importante do que ter um discurso unívoco para um grande grupo de pessoas, para um grande público, como acontecia na era do rádio e da televisão, o mais importante é o microtarget, ou seja, a propaganda direcionada para públicos específicos, através da leitura das bolhas cognitivas. O que é que significam essas bolhas cognitivas? Hoje, com os chamados algoritmos, o que é que nós temos? Temos a tecnologia lendo o nosso comportamento. Então, essas grandes redes sociais, assim como o Google e outras plataformas cibernéticas, conseguem fazer a leitura através dos algoritmos do nosso comportamento, das nossas preferências. E assim se torna uma estratégia nova da política, direcionar anúncios, é uma estratégia no marketing, mas também da política, direcionar anúncios, direcionar controvérsias, polêmicas, discursos feitos sob medidas para determinados grupos, ao tempo em que há também um desincentivo a que esses grupos dialoguem. As bolhas são formadas e as bolhas não dialogam umas com as outras. O que é que isso faz? Qual é a consequência disso? Nós temos uma política cada vez mais individualista, mais direcionada a grupos de interesses e menos pautada no debate público geral. É nesse sentido que surge com grande força a ideia de fake news e de combate à desinformação. Porque mentiras no processo eleitoral sempre existiram. As mentiras fazem parte do jogo, mas passamos a ter desinformação direcionada através da leitura do comportamento de cada eleitor. A campanha eleitoral passou a ser customizada para cada grupo de eleitores, uma campanha diferente. E o mesmo candidato, inclusive, passou a ter a possibilidade de realizar discursos diferentes, com conteúdos até contraditórios para grupos diferentes que não dialogam uns com os outros. E assim ele consegue conquistar o voto de todos. Foi uma grande revolução, uma grande transformação, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Para 2026, entretanto, o desafio é ainda maior, porque passamos a ter, de 2 anos para cá, um grande impulso de desenvolvimento da chamada inteligência artificial generativa. Se antes manipular um vídeo já era algo problemático, hoje, com a inteligência artificial generativa, é possível se criar um vídeo com grande proximidade de perfeição sobre qualquer coisa. A ideia de verdade factual está completamente vulnerável nesse sentido, porque você pode colocar uma pessoa com grande fidedignidade para falar algo que ela nunca falou, para se encontrar com uma pessoa que ela nunca viu, não apenas numa manipulação grosseira de uma fotografia, mas no vídeo com a simulação quase que perfeita da voz, do gestual dessas pessoas. Como garantir, então, a verdade no debate público? Como permitir a troca de ideias? Qual será o futuro da democracia em relação a essas novas práticas eleitorais? Esse é o grande desafio, responder a essas perguntas. É importante que a gente pense alternativas para a nossa democracia. A alternativa seria o controle total do Estado? Seria o empoderamento ainda maior do Poder Judiciário no combate à desinformação? Eu não vejo muito por aí.
Talvez o judiciário tenha realmente que ser um pouco mais ativo do que já foi. Mas qual seria o limite dessa atuação? Porque estamos também diante de situações em que, sob o rótulo do combate à desinformação e de salvar a democracia, corremos o risco, muitas vezes, de um controle excessivo da liberdade de expressão, do mercado livre de ideias. E isso é a própria morte da política. A política se baseia na troca de ideias, na convivência entre os diferentes. Essa nova sistemática de construção de bolhas cognitivas, que não dialogam umas com as outras, associado ao combate à desinformação, muitas vezes desmedido, que pode descambar na censura, ameaçam a democracia. Por outro lado, é inegável que essas novas tecnologias, a exemplo do uso da inteligência artificial generativa, representam grandes ameaças. Como dissociar verdade e mentira? Não são apenas questões de versões, é a própria manipulação da verdade factual. Você colocar alguém para falar de forma fidedigna algo que essa pessoa nunca falou é extremamente grave. Por outro lado, a tecnologia está cada vez mais desenvolvida. E não sabemos exatamente, hoje, pouco menos de um ano antes das eleições, qual será o grau de evolução tecnológica do mundo até o próximo mês de outubro, quando acontecerão as eleições gerais. Então há um grande desafio para todos nós, cidadãos, advogados, membros da Justiça Eleitoral, candidatos, partidos políticos. E talvez a única saída seja a busca de construção de valores éticos mais apurados, a chamada algorética, a necessidade do uso ético da inteligência artificial, dessas novas tecnologias. Um grande pacto da sociedade tem que ser construído para que essas novas tecnologias sejam utilizadas a favor da sociedade e não contra a sociedade. Não podemos simplesmente proibir o desenvolvimento. O desenvolvimento existe e isso é benéfico. As novas tecnologias permitiram ao ser humano viver mais. Se a gente pensar, por exemplo, qual era a expectativa de vida no Brasil no século XIX, não chegava a 40 anos de idade em média. Hoje temos uma expectativa de vida que beira os 80 anos. E muitas pessoas já conseguem viver mais de um século. Tudo isso deve-se muito ao desenvolvimento tecnológico nas mais diversas áreas. Então nós não podemos pura e simplesmente abdicar da tecnologia e acreditar que enxugar gelo é possível, que isso vai evitar que haja umidade, não é? Teremos que conviver com essas tecnologias. E, evidentemente, o compromisso ético de cada um, a busca da boa informação, o incentivo à pluralidade, ao espírito crítico, são fundamentais. Só se combate desinformação com informação, com a boa informação. Se é verdade que a desinformação ela está disseminada numa velocidade cada vez maior, temos que admitir que também a boa informação pode se utilizar desses mesmos meios. Então a inteligência artificial pode ser utilizada, por exemplo, para baratear as campanhas eleitorais, gerando uma maior igualdade de condições, para ser utilizada como ferramenta para a busca de informações, não é? Sobre os candidatos,